Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais uma semana e hoje na nossa aula de ciências nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Muito bem, você que está nos acompanhando já deve saber que o sistema respiratório é um sistema extremamente importante no corpo humano. Nós sabemos que o sistema respiratório é responsável pela troca gasosa no nosso corpo, ou seja, é o sistema que é responsável pela absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico. E nesses tempos de pandemia, nada mais falado do que o sistema respiratório. Afinal, o Covid-19 é um vírus que ataca justamente o sistema respiratório, levando a complicações no restante dos outros sistemas. Bem, para iniciar esta aula, nós vamos falar das partes do sistema respiratório. Todos vocês estão vendo aqui o modelo geral grande do sistema respiratório, mostrando todas as partes. E agora nós vamos fazer um tour pelo sistema respiratório, observando cada parte, ok? Veja aí o sistema respiratório funcionando no vídeo a seguir. Inspira, expira. Inspira, expira. Entra o ar, sai o ar. É assim o tempo todo. Você pode estar na escola, correndo, comendo, vendo TV, dormindo, não importa. Lá está você, inspirando, expirando, puxando o ar, mandando o ar embora. Mas por que a gente respira? Porque somos formados por células, milhões de células. E cada uma precisa de um pouco de ar. Tem que ter ar para todas. E quando a gente faz um exercício físico, como dançar ou jogar futebol, as células precisam de mais ar. Por isso, a gente respira mais depressa e o nosso coração bate mais forte. Mais ar, mais ar. A respiração é a função mediante a qual as células vivas do corpo tomam oxigênio e eliminam dióxido de carbono. É um intercâmbio gasoso entre o ar da atmosfera e o organismo. O sangue circula dentro de diminutos vasos adjacentes a cada célula corporal. E são os glóbulos vermelhos do sangue que levam oxigênio aos tecidos e extraem dióxido de carbono. Nos pulmões, os glóbulos vermelhos descarregam seu dióxido de carbono no ar e dele tomam sua nova carga de oxigênio. O processo se chama hematose. O sistema respiratório está formado por vias respiratórias que compreendem cavidades nasais, faringe, traqueia, árvore bronquial, que conduzem, aquecem, umedecem e filtram o ar inalado das partículas de pó e gases irritantes antes de sua chegada à parte pulmonar. A parte respiratória dos pulmões é formada pelos pulmões com os bronquíolos respiratórios, os alvéolos pulmonares e o tecido elástico. Todas as vias respiratórias, das narinas até os bronquíolos terminais, se mantêm úmidas pela presença de uma capa de células denominada epitélio, que produz uma substância chamada muco. O muco umedece o ar e impede que as delicadas paredes alveolares se sequem, ao mesmo tempo que apanha as partículas de pó e substâncias estranhas. No epitélio, também há células ciliadas. Os cílios são espécies de pelos na superfície da célula, que têm um movimento ondulatório. Esses movimentos fazem com que o muco flua lentamente até a laringe. Depois o muco e as partículas que leva presas são deglutidas ou expelidas pela tosse. A respiração é uma das funções essenciais do organismo. Consiste em fornecer oxigênio ao sangue. Oxigênio esse que será levado a todas as células. Sem oxigênio, os tecidos e, portanto, o organismo inteiro, não poderiam viver. O oxigênio está contido no ar, e o ar entra em contato com o sangue, mediante um aparelho chamado respiratório, que permite as trocas entre o sangue e o ar. E o ar cede ao sangue o oxigênio. O sangue, por sua vez, por meio dos pulmões, abandona o anidrido carbônico, que é um produto de rejeição da respiração celular. A respiração se exerce por meio de uma série de atos tais que permitem a passagem do ar através das vias respiratórias, começando pelo nariz,
que é onde a gente pega o ar. Dentro do nariz há um monte de pelos. Eles servem como um filtro, já que o ar pode estar sujo. E contra a sujeira, espirro nela. Sim, é um dos motivos por que a gente espirra, para expulsar impurezas que vêm junto com o ar expirado. A sujeira vai sair a mais de 160 km por hora. O ar pode entrar pela boca também, mas nesse caso não é filtrado. É por isso que dizem, em boca fechada, não entra mosquito. Para o ar, a boca deve ser como uma rua de mão única, só saída. Do nariz ou da boca, o ar passa por um grande túnel. No começo do túnel está a glote. Ela só deixa entrar o ar, impedindo que alimentos passem. Depois vem a laringe, muito importante para a voz. Por isso que a gente fica rouco quando tem laringite. É quando a laringe está doente. Em seguida, vem as cordas vocais. São elas que regulam o ar, quando a gente fala grosso ou fino. Logo embaixo, vem a traqueia. É o último lugar por onde o ar passa antes de chegar aos pulmões. Ou primeiro, quando o ar está saindo. Como o nariz, a traqueia tem um filtro de pelos, que não deixa que nenhuma partícula passe para os pulmões. No começo dos pulmões estão os brônquios. A gente só lembra deles se tem bronquite, mas são muito importantes. Os brônquios formam uma rede através do pulmão, levando o ar por caminhos cada vez mais estreitos até os alvéolos. A bronquite faz esses caminhos ficarem muito mais estreitos, causando falta de ar. Alvéolos pulmonares é onde termina o sistema respiratório. Aqui, o ar é passado ao sangue e começa outra viagem. Para a gente, o principal componente do ar é o oxigênio. Então, o sangue vai pegar o oxigênio com seus glóbulos vermelhos e levá-lo até as mais remotas células. Pensa que demora? Que nada. Isso acontece muitas vezes por minuto. É nos alvéolos também que chega o sangue sujo, com o ar usado. Lembra que o coração manda o sangue sujão para o pulmão? Quando você respira, as células transformam o oxigênio em gás carbônico. Os alvéolos pegam esse ar usado e mandam embora, pelo mesmo caminho por onde entrou: brônquios, traqueia, cordas vocais, laringe, nariz ou boca. Então quer dizer que, quando a gente fala, nossas palavras estão cheias de significado. E gás carbônico? A peça central do movimento da respiração é o diafragma. Ele fica logo abaixo da caixa torácica. Para o ar entrar, ele abaixa e empurra o estômago. Para expulsar o ar, ele levanta e empurra para cima. Portanto, quando você fala, é o diafragma que está mandando o ar para cima. E o que é o soluço? Às vezes, a gente está comendo e engole ar junto. Então a glote fica confusa, não sabe se abre, se fecha. E o diafragma entra em ação, empurrando o ar para cima para expulsar algum alimento que possa ter entrado. Aí, para o soluço ir embora, cada um tem uma receita: beber água pulando num pé só, prender a respiração e contar até 83, pular corda enquanto assovia o hino nacional e outras loucuras. Viu só? O sistema respiratório, por ser um sistema que trabalha com a troca gasosa no nosso corpo, é um sistema que o funcionamento dele é extremamente importante. Ele deve estar funcionando muito bem, porque do contrário, nós vamos ter sérios problemas de saúde. O seu corpo depende do oxigênio que é processado pelo sistema respiratório. E eu quero agora apresentar parte por parte desse sistema importante. A começar pela primeira parte, aqui em cima, as fossas nasais, que corresponde àquilo que nós conhecemos como nariz externo e interno, e ela é dividida da seguinte forma: vestíbulo, que são essas partes, essa cavidade, o buraquinho de entrada do ar, a parte de dentro. Nós temos dentro do nariz, da fossa nasal, temos a área respiratória, que é a maior parte, onde literalmente, inclusive, lá ocorre o aquecimento do ar, para o ar não ir de maneira fria demais para dentro do sistema respiratório, e essa área respiratória é a maior parte do sistema. Em seguida, nós temos a área olfatória. Você sente cheiro, não sente? A área olfatória das suas fossas nasais está repleta de quimiorreceptores. O que é isso, tio? Quimiorreceptores são células que conseguem captar cheiro. Viu só?
só? Então, essas são as fossas nasais. Abaixo, um pouco mais abaixo, nós temos a faringe. A faringe, que é essa que está aqui, ela é a parte posterior da cavidade nasal, a parte de trás, né? Faz parte, a faringe faz parte do sistema digestório e do sistema respiratório, faz parte dos dois. E veja bem, a laringe, que é a próxima parte, ela trabalha da seguinte forma: ela é um tubo de aproximadamente 5 centímetros e lá na faringe tem uma parte importantíssima chamada epiglote. Epiglote. A epiglote é uma válvulazinha que impede que os alimentos que a gente come passem para dentro do sistema respiratório. Ou seja, o tubo que você tem aqui, ó, que passa o ar, a traqueia, que é a próxima que nós vamos falar, ela faz parte dos dois sistemas, do digestório e do respiratório. Passa por ela ar e passa por ela comida também e água. A epiglote, ela é uma válvula que não deixa o ar passar, a comida passar para dentro dos pulmões, nem a água. Olha que interessante, muito bem feito, né? Epiglote é um pedacinho, faz parte da nossa laringe. A traqueia, que é esse tubo que leva o ar até os pulmões, feito de cartilagem, são feitas de anéis cartilaginosos, e ela é o tubo que leva aos pulmões o nosso ar. Lembrando que o ar, pessoal, no ar que você respira, tem poeira, tem vários tipos de gases, tem oxigênio, tem gás carbônico, tem um monte de tipo de gases. O sistema respiratório é responsável por separar somente o oxigênio para ser aproveitado e eliminar o gás carbônico e os outros gases, sejam lá quais forem. Depois da traqueia, nós vamos encontrar grandes e médias ramificações para dentro dos pulmões. Essas ramificações são chamadas de brônquios. Eles saem da traqueia e adentram os pulmões. Então, a parte que conduz da traqueia para os pulmões, como vocês podem ver aqui, ó, na bifurcação, onde se divide em dois, cada tubo para um pulmão, nós vamos chamar de brônquios. Dentro dos brônquios também vão ter pequenas ramificações, que vão ser os bronquíolos, que são essas menores, que vocês estão vendo um pouco mais à frente. E em seguida, depois dos bronquíolos, nós vamos para os alvéolos pulmonares. Dentro dos pulmões existem milhões de saquinhos, aproximadamente 30 milhões de saquinhos que guardam o oxigênio que a gente respira. E lá é feita a distribuição através da corrente sanguínea, o sangue vai passar e vai trazer, vai puxar, vai receber o oxigênio que está armazenado nos alvéolos pulmonares, que são esses pequenos saquinhos de oxigênio que nós temos dentro dos pulmões. Interessante que os pulmões, que é o próximo que nós vamos falar, realmente é esponjoso, é sinal de que existe dentro dele grandes reservas de gás. Qual gás? Oxigênio, o gás mais importante. Presta atenção que isso vai ser perguntado na atividade daqui a pouco. Bem, por último, os pulmões, que são esses órgãos em forma de cones, né? Pode ver que tem um formato cônico. Nós temos, cada ser humano tem 2 pulmões, é um órgão esponjoso, como eu disse, mais ou menos semelhante a fígado. Quando você pega o fígado de boi, o pulmão humano é mais ou menos assim. Veja aqui, para você ter uma ideia, a foto real de um pulmão humano. Veja. Interessante é que você que é criança, os seus pulmões têm a cor rósea. Uma aparência rósea. Rósea, rosa. Cor rosa. Já nós adultos, que já tem muito tempo que estamos fazendo uso dos pulmões e respirando fuligem, respirando poluição de todas as espécies, nossos pulmões são um pouco mais escuros que os de vocês, né? Cada pulmão é revestido por uma membrana chamada pleura. E tudo isso, todo esse sistema que puxa e libera o ar, que nós chamamos de sistema respiratório,
ele é comandado, o movimento respiratório é comandado por um músculo que a gente tem aqui no abdômen, na caixa torácica, mais precisamente, um pouco acima do abdômen, chamado diafragma. Diafragma, você que é menino, quando joga bola e toma uma bolada na barriga e sente aquela falta de ar, é porque você sofreu um golpe no diafragma. Aí por isso que você sente falta de ar. Mas ele volta a respirar, volta a se movimentar depois e você volta a respirar novamente. Certo? Muito bem, pessoal. Vocês agora vão ver, nós vamos passar para a aula de português. E a aula de português tem um texto onde uma palavra vai ser a palavra-chave do texto. Depois da leitura desse texto, você vai aprender o que é mimetismo. Veja aí esse vídeo e em seguida nós vamos fazer o dever. Um abraço a todos vocês e vamos que vamos estudar. Vamos para a semana que está começando. Você passa perto de uma planta, vê uma mancha e acha que é um cocô de passarinho, mas na verdade é uma lagarta e ela pode até te queimar. Bom, de longe realmente parece um cocôzinho de passarinho. Isso é uma estratégia. Sabe qual é o nome dessa estratégia? Mimetismo. Mimetismo é quando você aparenta ser algo que você não é. Para os predadores que passarem por aqui e olharem, vão ver uma folha manchada parecendo um cocô de passarinho e vão embora e deixam a lagartinha em paz. É um exemplo muito interessante na natureza. Isso foi devido à seleção natural. O exemplo mais bacana de mimetismo que eu conheço é o da falsa coral, ou seja, uma serpente que se parece com a cobra coral, mas que não é. E assim ela engana seus predadores, que não querem se meter com uma cobra coral. Não confundir mimetismo com camuflagem. Camuflagem é quando a sua coloração é muito próxima à do ambiente. Por exemplo, uma cobra verde no meio de folhas verdes, ou uma cobra cinzenta, como a jararaca, no solo do folhiço, aonde é tudo meio marronzinho acinzentado. Beleza?